Olá pessoas queridas, e agora falaremos a segunda parte do vídeo sobre depressão. Olá pessoas queridas, para quem não me conhece, meu nome é Maurício Ono. E hoje falaremos a segunda parte do vídeo sobre a depressão. Então só recapitulando um pouquinho, no primeiro vídeo eu falei sobre a depressão relacionada ao vampirismo energético, que a pessoa quer ficar na depressão, e eu dei um exemplo bem clássico e típico sobre isso. E a segunda parte da depressão, sobre a questão da conexão energética, que acontece também o vampirismo energético, dessa troca dessa energia, que também leva a pessoa à depressão. Se você tiver na dúvida ou se perdeu esse vídeo, vai lá dar uma procuradinha que vai estar lá como depressão parte 1, tá bom? Esse aqui é a depressão parte 2. Então aqui a gente vai falar dos outros dois tipos da depressão. Esse uma coisa está ligada à outra, então não tem como a gente separar, é por isso eu deixei para o finalzinho para a gente estar falando sobre essa depressão. O que acaba acontecendo? Vamos entender um pouquinho agora, que é um pouquinho complexo agora para a gente entender em relação a essa questão da depressão. 20% dos casos de depressão é por uma questão de quê? De queda brusca energética. A minha energia, pluf, foi lá embaixo. Às vezes as pessoas perguntam assim para mim, Maurício, pode ser espiritual? Alguns casos, na maioria dos casos de síndrome do pânico, tem um envolvimento espiritual muito forte envolvido. E quando eu falo espiritual, sempre lembre que eu não falo nada sobre religiosidade ou sobre religião, ok? Estamos falando de um processo energético, real e científico que a gente tem. Tanto é que eu sempre falo, processos obsessivos no Código Internacional da Doença, na Organização Mundial da Saúde já existe. Acho que não vou lembrar, acho que é 33, F33.4, mas depois vocês colocam aí CID, Código Internacional das Doenças, obsessão espiritual, que vai sair lá explicadinho para vocês sobre essa questão, tá? Então, quando eu falo para vocês sobre um processo de obsessão, uma parte espiritual, não tem nada a ver com religiosidade, e sim de um processo real que acontece, tá bom? Então, quando a gente fala sobre síndrome do pânico, grande parte deles começam sim com processos espirituais muito fortes. Depressão, muitas vezes não. Ah, Maurício, não tem uma parte espiritual envolvida? Depois que você cai nesse processo depressivo, se mantém nesse padrão, você pode começar a ter processos obsessivos, sim, em relação a isso. Mas, quando a gente fala desses 20%, que é uma queda energética, não comece em geral por um processo depressivo, e sim por algum processo energético, ou de algum órgão meu, que na medicina chinesa a gente trabalha muito bem essas questões, né? Às vezes um órgão seu está deficiente, sua energia vai lá para baixo, e essa energia vai te trazer apatia, tristeza, melancolia, pesar, essa vontade de não fazer nada. Então a gente tem que entender sim que 20% dos casos de depressão, eles estão ligados a uma queda brusca energética, que pode estar ligada a um fator energético interno seu dos seus órgãos. Pode ser por um processo seu. Eu tenho um amigo que ele trabalha na área da saúde, que ele sempre estava bem apático, bem apático, bem apático. E eu comecei a explicar para ele sobre esses processos energéticos, como ocorre, principalmente quem é da área da saúde, né, que trata as pessoas. Além de você dar muita energia, principalmente muita energia magnética, tem essas conexões. Se você não sabe fazer essas conexões de uma maneira correta, a pessoa, ela começa a te vampirizar, os seus pacientes começam a te vampirizar, e você começa a perder energia, e você começa a ficar apático, triste, um monte de coisa, e você acha que você está depressivo. E você acaba tendo sintomas assim da depressão, por quê? A sua energia vai lá embaixo. E aí você não vai ter mais vontade mesmo de fazer nada, você vai ter, como eu falei no outro vídeo, vocês podem procurar toda essa questão em relação aos sintomas da depressão, que você vai achar no Google, né? Então eu não vou ficar perdendo tempo no vídeo aqui explicando tudo. E que leva a pessoa a essa queda brusca energética, tá? Então assim, ó, processos energéticos fisiológicos do nosso corpo. Então assim, de repente você tá com muita tristeza, muito pesar, né? Muita melancolia, tá ligado a um fator energético do seu pulmão, né? Que não tá bacana.
ou seu baço não está transformando muito bem, transportando a energia, ele te leva a uma queda brusca energética, tem que melhorar o seu pulmão ou seu baço. Então a gente tem que entender todo esse aspecto energético, como eu falei para vocês, que a medicina chinesa trabalha muito bem, tá? Então, 20% desses casos eu vou falar, ok, é uma queda brusca energética e por isso a pessoa tem apatia, não tem vontade de fazer nada, ela fica cansada, só quer dormir. Por quê? É uma queda energética, uma queda de Ki, que a gente fala, o Chi, ou de Prana, como se fala por aí, tá bom? Agora, os outros 80%, Maurício, da onde que vem? Da raiva. Aí vocês falam para mim, nossa Maurício, como você está falando que uma pessoa com raiva pode ter depressão? 80% dos casos de depressão tem a raiva por trás. É difícil de entender isso? Muito, porque às vezes as pessoas acham que a raiva é aquela coisa de brigar, gritar, xingar, e às vezes não. Às vezes a raiva ela implode e não explode. E esse processo de implosão que é o complicado, tá bom? Como eu falo para vocês, a raiva ela é uma ótima ferramenta para que a gente possa limpar o nosso campo, para que possa fazer com que a gente haja, para que a gente tenha ação, para que a gente tenha um motivo de chegar lá e falar, putz, é para lá que eu vou, ó. Então a gente tem que entender isso. Mas a raiva mal trabalhada, ela vira um tsunami dentro da gente. E esse tsunami dentro da gente, a depressão é uma das causas que ela pode levar. Agora, eu vou explicar para vocês um pouquinho, obviamente, para que vocês possam entender esse processo da raiva. Em geral, a raiva ela pode te levar a algum processo de mágoa que você teve lá atrás e aí te gerou algum tipo de rancor. Isso está guardadinha lá no seu fundinho. E aí o que acaba acontecendo? Essa mágoa, esse rancor, ele começa o que? Te consumir. Puxa energia, puxa energia, puxa energia, e você não fez a coisa do jeito que você gostaria de fazer, e as pessoas não fizeram as coisas que você gostaria que fizesse, e todo um processo em relação a isso começa a te levar a uma apatia. E aí começa a te levar a uma tristeza lá no fundo. Mas você vai ver essas pessoas, você olha o olho dessa pessoa, você fala, essa pessoa tem muita raiva dentro dela. Entenderam? Então, uma vez eu estava assistindo um vídeo no YouTube sobre uma moça que foi num show de talentos aí fora, né, dessas que cantam, faz essas coisas. E ela foi lá, falou que tinha depressão por tantos anos e estava com depressão ainda. E ela foi lá cantar aquela música Aleluia, né, só que obviamente em inglês. E eu olhei quando a moça, já bati o olho quando ela entrou, o jeito dela andar, eu falei, nossa, essa moça tem uma raiva interna muito grande. E ela falou todo aquele jeito meigo, triste dela de falar, depressivo. E aí quando ela cantou a música, você olhava pela expressão dela, pela voz dela, essa questão da raiva que ela tinha. No entanto, até eu mostrei para algumas alunas minhas, falei, o que, que vocês veem nesse vídeo aqui? Ah, mas isso, aquilo. Eu falei, não, olha a raiva embutida nessa pessoa. Ah, mas não é o jeito dela cantar, não, é raiva mesmo. Então, assim, você via do jeito que ela cantava, como ela expressava essa raiva. Obviamente, ela expressava essa raiva pela música, né? Nessa canção Aleluia que ela cantou, ela expressava muito essa raiva. Então, o que acaba acontecendo? Às vezes, acaba as pessoas se envolvendo em processos religiosos, em algum tipo de religião, ou vai nesses cursos de autoajuda e que ficam berrando que precisa perdoar, que precisa fazer isso, que não pode sentir raiva, né? Uma das coisas que eu mais vejo é a pessoa falando que não pode sentir raiva, sendo que é uma coisa natural e inata do ser humano desde as nossas épocas lá de trás, e a pessoa, pum, segura. Então, assim, eu já sei perdoar e não sinto mais raiva. Reprimir. Reprimiu? Ferrou. Porque isso vira algum tipo de mágoa, rancor lá guardadinho no fundo, que o seu consciente não vai lembrar disso, tenho certeza absoluta disso, ou se lembra, você vai colocar um papel bem grande por cima de tudo isso, um lenço, né, jogar a poeira por baixo do tapete, e não vai reconhecer isso porque você acha, pelo curso que você fez, pela região que você tem, por essas coisas que você faz por aí, que você já perdoou, que você já não tem mais esse processo, né, dentro de você, e aí
estoura, vira uma depressão. Tem um caso, para que vocês possam entender, de um paciente que eu atendi há muito tempo atrás, e esse paciente, ele tinha um processo interno muito intenso, mas ele chegou para mim com depressão, apatia, tomando um monte de medicamento, todos aqueles sinais e sintomas que ele tinha em relação à depressão, ele tinha. Aí o que aconteceu? Eu falei, cara, vamos fazer uma prática energética. Ele falou, o que que é? Eu falei para ele, é uma prática que a gente manifesta a ira, né? Uma prática que a gente manifesta a raiva. Ele falou, Maurício, eu não consigo, eu não tenho isso. Eu tenho. Você não sabe, mas tem. Ele falou, mas você acha que se eu estivesse, eu estaria nesse estado? Eu falei, é por causa de você não saber manifestar essa energia que está nesse estado. E a gente fez essa prática energética, dessa manifestação da raiva, da ira. Vocês precisam ver como esse cara se transformou. Mas chegou uma hora que ele até babava de tanta raiva que ele sentia. Mas ele babava, sabe assim? Ele espumava, ele babava de tanta raiva que ele começou. Então aquele cara que chegou apático, assim, quando ele começou a fazer a prática, que a gente começou a estimular a Manipura Chakra, que a gente começou a estimular a raiva dele da forma correta, chegou uma hora que ele tava, eu até brinquei com ele, depois eu falei, cara, ainda bem que você não veio pra cima que eu já ia te dar um mata-leão, né? Quem não sabe, mata-leão é um golpe que você dá que você apaga a pessoa, né? Porque o cara ficou com tanta raiva, ele ficou tão forte nessa coisa da raiva, que você olhava para ele, você olhava os pelos dele tudo arrepiado, os olhões vermelhos, ele babando, até o cabelo dele ficou meio topetinho assim, meio carequinha, e aí o cabelinho dele ficou meio para cima assim, ó, de raiva que ele colocou para fora. E aí ele falou para mim, eu não sabia que eu tinha isso dentro de mim. Eu falei, porque a vida toda você mascarou isso dentro de você. Maurício, eu tenho mágoas, e tenho rancores e tenho depressão. Tenha certeza que se você tem mágoas, se você tem rancores e você tem depressão, a sua depressão é por raiva. Porque quem tem depressão, como eu falei dos 20% lá atrás, que é por queda energética de energia, não vai ter essa questão de mágoas ou rancores. Porque as mágoas e rancores, e muitas vezes, não é todas as vezes, mágoas e rancores, e muitas vezes está associado à raiva. Putz, Maurício, então você está falando, se eu tenho depressão, e eu tenho mágoa, eu tenho rancor dentro de mim, significa que a minha depressão está no fundo emocional ligado a uma questão de raiva? Sim. Estou falando para você que sim. Tá bom? Então entendam, nesse processo, né, energético, nesse processo de força, nesse processo que você pode ter, você não consegue extravasar essa energia. E obviamente se eu gero essa energia dentro de mim, eu não cuido dessa energia, lembra que eu te falei lá no outro vídeo que eu falei sobre a questão emoção e energia? Eu gerei essa energia e ela vira o quê? Um consumidor nato que eu tenho dentro de mim dessa energia, e toda a energia que ele vai roubando de mim, ele vai armazenando e vai crescendo esse buraco negro que existe dentro de você. Por isso você se sente depressivo, mas no fundo a raiva está lá, escondidinha, bem forte e bem intenso. Há uns meses atrás eu atendi uma moça, ela era de uma religião aí, ok? E ela tinha muitos problemas com a mãe. Muitos problemas. E ela me questionou duas coisas que eu vou falar aqui para vocês, que eu depois indaguei ela. A primeira coisa era essa questão de revolta que ela tinha, né? Que ela não percebia essa revolta, e ela teve que cuidar da mãe. Então, assim, a mãe dela tinha 3 filhas, as 3 filhas, três filhas, ela sendo uma. 2 filhas dela era até então, hoje, vamos dizer, a the best, as melhores, isso, e ela era patinha feia, que não prestava, que isso, aquilo. Só que a mãe, foi, né, eles foram crescendo, ela tá velha, tudo mais, a mãe envelheceu, a mãe ficou doente, quem ficou para cuidar da mãe? As 2 the best para a mãe? Não, as 2 the best da mãe, ela falou, sai fora dela, não vou cuidar não. Sobrou para ela. E aí, essa moça chegou para mim com depressão.
Olha só, comecei a fazer um trabalhinho nela, uma massagem energética, desbloqueando os canais energéticos, desbloqueando os canais emocionais dela, começou a aflorar aquilo, né? E ela falou essa questão da raiva, não sei o que mais, e começou a sentir, ela falou, Maurício, estou sentindo uma coisa, né, que tá começando aqui, tá ardendo no meu estômago, tá me dando vontade de berrar. Eu falei, berro, ué. Já reprimiu tanto essa energia por tanto tempo, joga pra fora agora. Tanto é que eu até brinco, né? Fala, não se preocupa não, no meu consultório as pessoas que estão lá em volta já estão até acostumadas. A Eva, coitada, acho que às vezes ela tá atendendo os pacientes dela com reiki, essas massagens assim, que fica mais relaxando a pessoa. Já começa um berro outra vez, até ela falou pra mim, mas está tudo bem? Eu falei, não, tá tudo bem, a pessoa só começou a berrar aqui, mas tá tudo tranquilo, ela precisava berrar. Então, o que acaba acontecendo? Ela, né, berrou, berrou, berrou. E eu falei, o que você está sentindo? Ela falou, tô com ódio da minha mãe. Olha só o que ela falou para mim. Estou com ódio, não é nem raiva, estou com ódio da minha mãe. Eu falei, por quê? Porque ela, toda a vida dela, sempre valorizou essas duas irmãs e ela sempre me menosprezou. E ela falou, e a filha da não sei quem, né? Ficou doente e veio para mim. Eu tenho que abdicar da minha vida para cuidar dela. E ela estava com depressão, hein? Olha só isso. Eu falei, e na sua cabeça você chegou para mim, a primeira coisa quando eu falei isso para você, você falou que você já tinha perdoado a sua mãe. Ela falou para mim, Maurício, é que lá onde eu vou, né, a gente fica gritando para perdoar a mãe, perdoar o pai, perdoar o irmão, perdoar quem fez a minha coisa. Eu falei, eu vi, você perdoou mesmo. Olha só. Perceberam essa questão? Então ela chegou, mostrei para ela, falei para ela, você vai fazer essa prática e você tem que entender desta forma a questão do perdão. Como eu falei já um vídeo aqui para vocês, vocês podem procurar também aí no meu canal sobre o perdão. É você entender a forma correta do perdão e, obviamente, no caso dela, o perdão vinha associado a uma questão de emoção muito forte. Então a gente teve que trabalhar também essa questão da emoção, tá bom? E aí ela questionou, mas então por que ela está passando por isso? Que não sei o quê, e bibi babó. E começou a falar um monte de coisa. Eu falei, olha, você falou para mim que é uma pessoa de muita fé. Ela falou, sou. Eu falei, então tá. Então dentro da sua fé, dentro da sua religião, você acredita que Deus é justo? Muito. Eu falei, se você acha que Deus é justo, então por que você está questionando? Ela ficou quieta. Aí tinha um chaveirinho dela lá, que é o marido dela, que eu falo que vai para cima, para baixo, sempre leva ela para os lugares. Ficou olhando para minha cara assim também, que também é da mesma religião. Ela falou, Maurício, eu nunca pensei por esse lado. Eu falei, então muda o lado. Então, pessoal, entendam. Se você está em depressão, você sabe, você sente aí no seu fundinho que existe alguma mágoa ou principalmente um rancor por trás disso, entendam que sua depressão está ligada sim à raiva. Se você não consegue ter essa percepção, porque às vezes a pessoa vai assistir esse vídeo e fala, não, a minha é por queda energética mesmo, com certeza, porque é baixa de energia, tenho certeza absoluta disso, porque eu passo mal, porque eu desmaio, me falta energia, eu quero dormir depois do almoço, um monte de coisa. Pode estar associado sim à raiva. Entenderam? Então, quando a gente fala de depressão, tente entender. Tem aqueles dois exemplos que eu falei lá no outro vídeo. Tem essa questão que eu falei que é só 20%, porque é da brusca energética. E tem o quê? Esse tantão, 80% que está ligado à raiva. Entendam, nesse exemplo que eu dei, dessa paciente que eu atendi alguns meses atrás, que depois que a gente trabalhei, eu fiz alguns processos dela, ela achava que ela tinha depressão e ela virou para mim e falou, eu tenho um ódio da minha mãe. Isso não é raiva? Então eu espero que vocês reflitam sobre esse vídeo. Maurício, você não vai ensinar nenhuma prática ou qualquer coisa para me livrar dessas coisas? Vai depender do tipo de depressão que você tem, né? Porque se tiver uma depressão, que nem eu falei do cara que não queria sair, não tem o que fazer, porque aí é o tempo dele.
Uma depressão por uma questão de ligação de, corte, de questão energética são cortes energéticos. Uma depressão por uma questão de queda brusca de energia, a gente tem que saber que órgão que está fazendo ela perder essa energia para que possa subir. E se for uma questão de raiva, a gente tem que saber localizar a raiva e cessar e quebrar essa energia da raiva que ela está levando. Não quebrar a pessoa, pessoal, pelo amor de Deus. Olha só, outro vídeo lá sobre energia e emoção já gerou bastante polêmica aí. Um monte de gente mandou as pessoas para um monte de lugar. Não é quebrar a pessoa, é quebrar a emoção que está dentro de você, ok? Então, entendam, reflitam sobre. Se vocês tiverem alguma dúvida nesse vídeo, que eu sei que é um assunto muito amplo para que a gente possa assumir, esse vídeo já até se prolongou um pouco demais, a gente pode estar falando de novo um pouquinho mais específico sobre cada uma. Aí fica a critério de vocês, se quiserem deixar algum comentário ou mandar alguma pergunta. Garanto que eu não vejo muito minhas mensagens nas minhas perguntas porque meu tempo é muito corrido, mas o Robson me avisa. Tá bom? Ele fez até assim pra mim, eu só ferro o cara, coitado. Eu peço que vocês reflitam bem de coração, e coração aberto. Sempre eu falo para vocês, quando você vai refletir sobre você mesmo, você não pode ter filtro e se colocar de fora, para que você possa realmente se enxergar como você está e como você é, tá? Um beijo no coração e fiquem com Deus.